Nas águas doces dos rios, nas águas salgadas do mar, eu chamo a rainha da floresta, a dona dessa festa para nos saudar. Saudando a rainha da floresta, que é rainha do mar, das nascentes, rios, cachoeiras, senhora dos pântanos, da terra e dos ventos, Gaia, Pachamama, Mãe Terra, Natureza, Deusa Universal, eu saúdo a vocês que estão nos acompanhando. Eu sou Fernanda Colgo, da Companhia Casmerim, e estou apresentando a vocês o ciclo Agroecologia em Contos. E hoje eu vou contar a história do melhor amigo dos parasitas. Quem contou foi Ana Primavesi, em seu livro A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos, publicado pela editora Expressão Popular. Doutora Ana conhecia muito bem o solo e as plantas. Então se preparem, porque lá vem história. A terra fervilhava de vida. Ninguém poderia dizer onde começava a vida e terminava a terra. Assim como ninguém, num corpo humano, podia dizer onde terminava o corpo e começava a vida. Sem corpo, a vida não pode se manifestar. Nos poros da terra circulava água com minerais, igual ao sangue nas veias. O ar enchia os poros grandes como os alvéolos dos pulmões, fornecendo oxigênio a bactérias, fungos, insetos, raízes. A terra respirava e tinha sua temperatura, o seu metabolismo. A terra vivia. Era um corpo. Embora não tivesse cabeça, espinha, nem braços, pernas, pele, mas com os cupins não era semelhante. Os milhares e milhões de cupins formavam um só corpo, embora sem espinha, sem pele que os cobria, mas tinham ainda uma cabeça, um único centro nervoso, a rainha. E se esta morresse, todos morreriam, porque este corpo formigante dependia de sua cabeça. A terra ia um passo à frente. Não tinha centro nervoso. Era importante demais para ser dirigida por um só centro. Era grande demais, diferente demais. Nenhum centro poderia dirigir este corpo. Mas toda a atividade foi programada de maneira que formasse um organismo perfeito, harmonioso. E quem programou foi a própria força que a criou, a Terra e o Universo. Era a energia original e eterna. Era um programa flexível e rígido ao mesmo tempo, em que criou este equilíbrio perfeito entre a terra, os micróbios, os animaizinhos, as raízes, as águas, minerais e a luz e o calor do sol. Eram comer e ser comido, receber e dar, nascer e morrer, para que outros pudessem nascer e o ciclo da vida não se acabasse. Assim, tinha alimento para todos e todos tinham a mesma possibilidade de viver, sobreviver, se multiplicar e prosperar. Era um
de energia que na forma de luz ou calor passa pela vida, captada, transformada, liberada, nada se perdendo em todo o ciclo. Entropia zero, o chamam. Não tem ganho e nem perda. É o ideal, é a perfeita harmonia, um equilíbrio feito para toda a eternidade, um movimento perpétuo. Mas o homem não compreendeu isso. Veio seu Mané, viu toda essa multiplicidade de plantas, a terra boa e gorda, e resolveu roçar e plantar. Plantava milho, mandioca, abóbora, feijão, justamente o que ele comia, sempre no mesmo pedaço de terra. No início, a terra não gostou, mas o seu Mané tinha que comer, então ele cuidou da terra para que ela não perdesse a sua fertilidade. Seu Mané era um camarada legal. O seu aradinho de boi sulcava a terra somente o necessário para as culturas vingarem. Mas veio a Revolução Verde. Adubos, agrotóxicos, máquinas e monoculturas. Veio o agronegócio, a agroindústria. Arrancaram as árvores para poder mecanizar. Mataram todas as plantinhas que não fossem as plantadas. E a terra ficou limpa, rigorosamente limpa. Somente imensas áreas plantadas com soja, algodão, cana. Seu Mané, com sua pouca terra, não podia acompanhar essa Revolução Verde. Comprava adubo mais caro que os outros, porque comprava pouco. Tinha que vender ao atravessador, porque era pouco o que produzia. As máquinas trabalhavam pouco tempo e depois ficavam ociosas, não pagavam o financiamento com que foram compradas. Depois vieram as pragas e mais agrotóxicos e seu Mané teve que vender e ir embora. Não aguentou mais. Sua terrinha passou para uma agroindústria fria e eficiente. Lá não era mais o coração que falava com a terra, mas os números que se registravam em livros e laptops. As chuvas vieram e socaram a terra limpa. O sol a aquecia, os ventos levavam a umidade. A palha atrapalhava as máquinas e, portanto, foi queimada. Vamos embora, aqui não tem mais nada, diziam as bactérias que comiam a palha e formavam os poros da terra. Vamos embora, não tem mais ninguém que nos sirva algum açúcar, diziam as bactérias que fixavam o nitrogênio. Os ácaros foram embora, porque se sentiam perseguidos. Não dá para conviver com acaricida somente porque não gostam de ácaros vermelhos. E nós, que limpamos a terra dos insetos, não temos valor?
poucos foram embora porque suas enzimas não se ajustavam a comida alguma que encontravam na terra. Ficaram somente os mofos, que eram mais versáteis. As minhocas se enodaram e entraram em repouso, esperando tempos melhores. Nem os salteadores, que se satisfaziam com as mínimas condições de vida, aguentaram mais. O calor era infernal e a seca os torrava. E, finalmente, as vespinhas também se foram. Talvez nem encontrassem mais outro lugar onde pudessem sobreviver. A terra olhou triste ao se despedir dos últimos. Mas depois vieram os novos. Bichos estranhos apareceram. Deixavam cair suas trouxinhas e diziam: fomos informados que aqui a vida é farta. Farta? Mas todos foram embora porque não aguentaram mais. Há somente calor e seca, nenhuma palha, adubos ácidos e somente o lixo das raízes, sempre o mesmo, disse a terra. Mas os fungos e insetos especializados não se contentaram em viver na terra. Quando encontravam pouca comida, não se enquistavam ou se recolhiam como seres distintos, mas invadiam as plantas. A terra se apavorou. Mas como é que atacam as plantas? Vocês fizeram algum contrato com as plantas, como as bactérias moduladoras ou os fungos micorrízicos? Os novos habitantes do solo riram. Somos especializados para estas condições, sabe? Como plantas destas podem cumprir um contrato? Não, querida terra, com essas plantas não se faz contrato ou combinação. Aqui se tira o que se pode. E, além do mais, elas oferecem muita coisa que serve exatamente para as nossas enzimas. As plantas antigamente não ofereciam nada, mas agora é tudo uma bagunça só. Açúcares inacabados, proteínas não terminadas, óleos iniciados e abandonados, vitaminas incompletas, é uma desordem geral. Por toda parte, lixo e substâncias que não se pode utilizar. A terra ficou pensativa. Também, quem poderia viver somente com 3 minerais? Nitrogênio, fósforo, potássio, NPK. E mesmo que tivesse mais, quem consegue beber água quente? Nem a planta mais sedenta a toma. E quando a água ainda se evapora do chão quente, o que fica? Nada. E as plantas não têm mais onde dissolver seus nutrientes. Vocês aí, se é tudo tão ruim, como é que aguentam? Quis saber a terra. Os novos habitantes do solo riram. Somos especializados para essas condições, sabe? Os homens, com suas roupas especializadas, com os seus óculos de sol, com suas botas, os seus
chapéus que pareciam capacetes vieram e olharam feio. Queimaram até as últimas folhinhas de palha para matar os novos e especializados. Alguns se foram, outros se adaptaram. As plantas na terra dura, encrostada, compactada pelas máquinas, não tinham mais e começaram a fermentar os seus açúcares. E agora sobravam álcool e ácidos nunca antes produzidos. Vieram outros especializados que aguentavam calor e seca, herbicidas, agrotóxicos, adubos, ácidos e resíduos de toda a espécie. Eram prepotentes porque não existia mais ninguém que os pudesse controlar. Fervilhavam ao redor das raízes, egoístas e hostis. As plantas já eram fracas demais para defender as suas raízes como faziam antes e nem podiam mais produzir toxinas, as fitoalexinas. E deserta era a terra, sem palha, sem proteção. Mas os novos habitantes se multiplicavam descontroladamente e logo não acharam mais suficiente para viver. E quando o efeito do veneno acabava, saíam furibundos para atacar as plantas. Os homens mandavam banhar as plantas com veneno 2, 4, 10, 20 vezes. Era um fedor horrível e as pragas se revezavam e ficavam mais resistentes. Falta o inimigo natural, diziam os homens. Que inimigo natural? Antes, todos controlavam todos. O que falta é diversificação. Os especialistas humanos enfrentam os especialistas insetos. A diferença é que os insetos estavam numa situação muito mais cômoda, gritou a terra. Se é para lutar, venceremos com facilidade, disse o bicudo do algodão. As lagartas rosadas do algodão riram, mas não tinham muito tempo porque estavam ocupadas demais em comer os capulhos de algodão. Os fungos da Bruzone fizeram a festa. Antes dava somente para atacar o arroz, mas os geneticistas criaram um trigo que também dava para comer. Viva os geneticistas geniais! Isto é que é progresso, gritavam eles. Verdade, disse o fungo Rhizoctonia. Os homens todos são gênios. Queimam a palha todinha. E agora não existe mais ninguém que nos barre o caminho quando queremos entrar numa raiz. Os nematóides sussurravam com suas vozes finas. Geniais estes homens, desde que queimam a palha toda e somente adubam com 3 nutrientes, não tem mais ninguém que impeça os nossos banquetes nas raízes das plantas. Como era ruim comer plantas bem nutridas, a gente passava muita fome. E todas as pestes e parasitas resolveram conferir o prêmio de melhor amigo aos homens.
que tanto fazem para a sua propagação.